Pois é, minha gente, tenho tanta coisa para falar com vocês nesse vídeo, tanta coisa. Habemos o campeão da Bundesliga e uma coisa eu queria começar falando nesse vídeo. Não dá para ninguém reclamar de falta de emoção nessa temporada da competição, especialmente na tarde deste sábado, na 34ª rodada, porque emoção não faltou. Dá para reclamar da hegemonia, que a Bundesliga tem dono, e tem mesmo. Afinal, o Bayern de Munique conseguiu mais um título, 33º título da Bundesliga para os bávaros. Se você for no museu do Bayern de Munique, lá na Allianz Arena, acho que cabia um outro museu só com os títulos da Bundesliga. É um corredor imenso com títulos da Bundesliga. E mais um agora. 33º título, 11 vezes consecutivas. A Bundesliga tem dono, o Bayern de Munique. Só que dessa vez foi muito mais demérito, talvez, especialmente nessa última rodada, do Borussia Dortmund, do que um grande mérito, um grande feito do Bayern de Munique. As duas equipes terminaram com 71 pontos a competição. Se a gente pegar o recorte dos últimos 10 anos ou mais, foi a pontuação mais baixa de um campeão da Bundesliga. Isso mostra que as duas equipes derraparam demais e não fizeram um campeonato de excelência, um campeonato de domínio. E isso se refletiu na última rodada da competição. Antes de mais nada, para os inimigos de plantão que vão aí criticar o meu último vídeo, onde eu ziquei, a verdade é essa, eu ziquei o Borussia Dortmund, dizendo que ninguém tirava o título do Borussia Dortmund, que era muito difícil para o Bayern de Munique pelas circunstâncias. Eu assumo meus BOs. E é verdade, peço desculpas a quem se sentiu ofendido, porque eu errei a previsão. Não deu certo, pai Quesada, não deu certo a sua previsão de que o Borussia Dortmund bateria campeão. Agora fica a dúvida em vocês, né? Será que não foi zica reversa? Fica aí a dúvida. Chega deixando o like nesse vídeo, se inscreve no canal e comentários. O que vocês acharam do que aconteceu nesse sábado na Bundesliga com o Bayern de Munique campeão e o Borussia Dortmund entregando de mão beijada esse título. Vamos contextualizar. O Borussia Dortmund entrou nessa rodada líder, precisava apenas vencer o Mainz em casa, no Signal Iduna Park, para garantir o título, ou seja, dependia das próprias pernas. E o que a torcida do Borussia Dortmund fez em Dortmund foi um negócio de maluco, desde a recepção dos jogadores fora do estádio, da chegada no estádio, até a festa nas arquibancadas e depois, mesmo na derrota, o pós-jogo, os caras foram brilhantes, cara. Brilhantes. É uma torcida muito diferente. E isso a gente tem que pontuar aqui. O Borussia Dortmund precisava de uma vitória simples, jogando no mesmo horário que o Bayern de Munique, que enfrentava o Colônia fora de casa. O Mainz, vejam só, e por isso o meu outro vídeo, é um time que estava muito mal no campeonato e terminou o campeonato sem vencer por um longo período, com derrotas consecutivas e agora com um empate. É um time totalmente acessível e isso dói ainda mais no torcedor do Borussia Dortmund, porque parece que o time perdeu o título para ele mesmo. E foi um pouco isso. 81 mil torcedores nas arquibancadas. O Borussia Dortmund precisava vencer o jogo de uma forma simples. Só que entrou extremamente afoito, irregular, perdendo segundas bolas, perdendo duelos individuais no meio-campo, não conseguindo envolver o Mainz em nenhum momento e dando espaços e brechas defensivas que nos últimos tempos, nas últimas rodadas, parecia que o Terzic tinha corrigido, mas que voltou à tona os erros e a intranquilidade nessa partida. Sentiu a pressão e a responsabilidade de depender só de si e de quebrar uma hegemonia. Afinal, não estamos falando de 2, 3, 4, 5 anos, estamos falando de 10 anos, e agora 11 anos do mesmo campeão. Então o Borussia Dortmund sentiu essa pressão. E logo no início do jogo, toma um gol de cabeça, num escanteio, que é um erro de um time que dormiu, cochilou. E assim, a gente pode até falar aqui dos garotos do Borussia Dortmund, e alguns deles não renderam tanto nessa partida, foram muito abaixo, mas a zaga do Borussia Dortmund é experiente a nível máximo. Nós estamos falando de Schul, Hummels e Henry Can.
Esses caras, nos 2 gols, na minha visão, falharam. Primeiro, na bola aérea, no escanteio, 1-0. E logo na sequência tem um pênalti para o Borussia Dortmund, sofrido pelo Rafael Guerreiro, em que o Haller, olha só vocês que enredo foi esse, gente. O Haller que se recuperou de um câncer nessa temporada, voltou e foi tão importante nessa reta final para o Borussia Dortmund, inclusive no último jogo, hein? Para desatar o nó e conseguir levar o Borussia em vantagem para essa última rodada. Perdeu o pênalti, bateu mal, o goleiro foi bem, enfim. E logo na sequência, outro erro defensivo, e aí é mais grotesco ainda, porque é um cruzamento da esquerda para a direita, não tem muitos jogadores do Borussia Dortmund na área, mas tem lá, acho que era o Emre Can, o Hummels e o Schul, e o cara não subiu para cabecear, e conseguiu achar um espaço entre os zagueiros e fez o 2-0. Com 2-0 no placar, toda essa ansiedade, a preocupação e esses fantasmas, esses esqueletos no armário do Borussia Dortmund saíram para fora, cara. O time ficou muito mal, irreconhecível no primeiro tempo. E aí o Terzic teve que fazer mudanças para piorar. O ADM, que também estava mal no jogo, saiu por conta de um problema muscular. Enquanto isso estava rolando, na segunda tela aqui, tinha o Bayern de Munique jogando com o Colônia. O Bayern de Munique fez 1-0 com uma bela jogada do Sané cortando pelo meio. Aliás, o Sané fez um bom jogo, achando o Coman, que fez um golaço, acertou um chute no ângulo e foi cozinhando esse 1-0. Teve outras oportunidades, mas nunca foi aquele rolo compressor, longe disso, aquele time que dominava tranquilamente seu adversário. Não, o Bayern de Munique foi controlando o jogo, mas um time sem tanta inspiração. Aliás, depois que o Nagelsmann foi mandado embora, a gente viu muito mais esse Bayern de Munique do que qualquer outra coisa, a não ser alguns lampejos. Pois bem, segundo tempo, o Terzic colocou a molecada em campo, tirou alguns jogadores, aliás, que estavam bem abaixo. Deixa eu citar alguns nomes de jogadores que foram mal, tá? E não dá pra colocar tudo na conta desses caras, porque fizeram uma temporada muito boa. O Brandt hoje foi muito mal. O ADM foi mal, foi substituído porque teve uma lesão muscular. O Malen, que estava muito bem, foi mal. O Haller perdendo gols que não costuma perder. Rafael Guerreiro foi uma luz ali no meio campo. Aliás, foi ele que fez o primeiro gol do Borussia Dortmund. Então o time deu uma mexida ali com o Terzic. Ele colocou uma molecada em campo que entrou bem, né? O Moukoko, também o Reina, enfim. E foi no abafa, deixando muito espaço lá atrás. Eu não sei como é que o Borussia Dortmund não tomou 3-0, porque o Mainz teve espaço para fazer no contra-ataque. Mas aí, o Borussia Dortmund conseguiu fazer o 2-1. Enquanto isso estava acontecendo, aos 81 minutos de pênalti, o Colônia empatou o jogo. Ou seja, o Borussia Dortmund, mesmo perdendo, estava vencendo a Bundesliga, porque o Bayern estava empatando. Só que aí, cara, ficar dependendo dos outros é muito complicado. E aos 88 minutos de partida em Colônia, o Bayern de Munique com Jamal Musiala, que fez uma primeira parte da temporada, uma primeira metade antes da Copa do Mundo muito boa e estava num momento bem ruim, fez aquilo que se espera dele, um belo gol, um chutaço de fora da área, numa bela jogada, 2-1 no placar, o gol do título do Bayern de Munique. O Borussia Dortmund ainda foi pro abafa, fez o 2-2, mas terminou assim, 2-2 em Dortmund, 2-1 pro Bayern em Colônia, e o Bayern levou o título. De ressaltar aqui, muito importante, depois da partida, jogadores do Borussia Dortmund, uma cena de cortar o coração, tá? Para quem gosta de futebol, para quem gosta do esporte, muito jovens jogadores que vão ter outras oportunidades, chorando, desolados no gramado. E a torcida, a muralha amarela, aplaudindo de pé e cantando You Never Walk Alone. Essa torcida é muito, muito, muito especial, muito diferente. O Terzic consolando os caras é uma imagem de cortar o coração. O Bellingham, para muitos que se perguntam, cadê o Bellingham? Teve um problema no joelho, não jogou na última partida, não pôde jogar nessa partida, estava no banco de reservas e a imagem dele chorando é de cortar o coração, porque ele queria se despedir do Borussia Dortmund, muito provavelmente isso vai acontecer, com o título. Do outro lado, uma comemoração de um Bayern de Munique que sonhou e ousou ganhar a tríplice coroa nessa temporada, trocando o treinador numa brilhante ideia, faltando 3 meses para acabar a temporada, perdeu nas quartas de final a Copa da Alemanha, perdeu de forma ruim, muito ruim, nas quartas de final para o Manchester City na Liga dos Campeões, acaba com um título da Bundesliga, mais um da Bundesliga, pelo menos ameniza um pouco e dá uma
sobrevida ao técnico Thomas Tuchel, que já estava entrando num espiral de pressão. A tríplice coroa não veio, veio a Bundesliga, mas é muito pouco para um time como o Bayern de Munique, e não é à toa que logo depois da partida, o Bild e outros jornalistas importantes da Alemanha cravando a demissão de Salihamidzic, diretor esportivo, e do CEO Oliver Kahn, os dois principais mentores, as duas principais cabeças desse desastre que foi o Bayern de Munique no final da temporada. Mesmo com o título da Bundesliga, eu dizia aqui que cabeças teriam que rolar, e essas rolaram. Agora, o futebol, cara, é tão legal e tão imprevisível que tem dessas coisas. Mesmo eu aqui falando que o Borussia Dortmund não iria perder o título, aconteceu. Enfim, já dá pra ver que eu não sou tão bom assim de palpite. Mas também foi uma coisa muito fora da caixa que aconteceu na Alemanha. Meus caros, deixa eu correr, porque agora tem a decisão do Campeonato Português e vai ter mais vídeo por aqui. Logo mais, logo menos. Tchau pra vocês, seus bundes loucos.